Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. O tema sobre o qual eu vou falar, ele tem uma característica dupla. Ao mesmo tempo que ele representa um ideal a se buscar, a se atingir, ele também representa, pela maneira como ele foi apresentado para nós, ele também representa um modelo de conduta, um modelo de uma orientação de como se tornar uma pessoa melhor. O tema é o homem de bem. Esse tema, ele se apresenta tanto em O Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele é apresentado de uma maneira mais detalhada pela própria característica do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele joga luz sobre todas as questões levantadas pelo Cristo quando esteve encarnado aqui na Terra. São interpretações dadas pelos Espíritos de Luz sobre as passagens que são atribuídas a Jesus Cristo. As suas parábolas são esclarecidas, são explicadas, as suas frases, os seus dizeres. E o Livro dos Espíritos apresenta essa mesma temática, mas apresenta essa temática como uma resposta dada a uma pergunta sobre o que o homem deveria fazer para atingir um grau maior de perfeição. Os Espíritos de Luz, em O Livro dos Espíritos, respondem. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, essa resposta é ampliada pelo teor evangélico. Pois bem, quando o Espiritismo surgiu como doutrina, em meados da segunda metade do século XIX, ele surgiu num período que tinha tudo para dar errado por um lado. Veja só, o ser humano, ele sempre deseja dias melhores, uma vida melhor, ele sempre deseja viver com mais facilidade, e envolvido por esse ideal, boa parte da população francesa do finalzinho do século XVIII para início do século XIX apoiou uma classe social a fim de que essa classe pusesse fim num período de séculos de monarquia. Foi a burguesia. A burguesia era uma classe social detentora de um poder econômico muito grande, mas ela não tinha o poder político. E sem o poder político, uma classe social dona de uma economia muito grande não pode fazer muita coisa. Então, naquela época, uma forma que a burguesia, que era uma classe social pequena, entendeu de tomar o poder para si, foi convencendo as classes sociais que eram sempre oprimidas por essa monarquia, o povo. Então, juntou-se o povo desejoso de dias melhores e uma elite econômica que estava vendendo esse sonho de dias melhores. Ora, juntaram-se essas duas forças e não demorou para as monarquias começarem a ruir na Europa, começando pela França. Pois bem, promessa feita, promessa não cumprida. Porque os anos posteriores, as décadas posteriores a esse período, a burguesia demonstrou uma característica até mais potencializada ainda que a própria monarquia, de explorar de maneira significativa essa massa popular, explorar o trabalho de uma maneira como nunca antes tinha sido explorado. Porque, paralelamente
à subida dessa classe social, ocorre também o advento do capitalismo. E o capitalismo, quando a burguesia se desenvolve político e economicamente na Europa, ele assume a sua face mais cruel naquele momento, que foi o capitalismo industrial. Houve uma revolução social na França, que teve efeito sobre toda a Europa. E logo em seguida, houve uma revolução industrial, em que o trabalho passou a ser exigente demais. Jornadas de trabalho imensas, de 14, de 15, de 20 horas diárias. Aquele homem que sonhava com dias melhores, via o sonho ruindo. Todas as ciências daquele momento e todas as correntes filosóficas buscaram então analisar o mundo como ele estava naquele instante. Um mundo onde, economicamente, uma classe social cada vez mais se fortalecia e dominava a Europa. Politicamente, havia uma incerteza que ainda pairava sobre se era bom o advento da monarquia ou se era bom o que estava se vivendo naquele momento, as novas repúblicas, a nova busca por uma democracia que ainda era incerta. E no meio daquilo tudo, um povo sofrendo. O pessimismo logo toma conta da Europa. E esse pessimismo se traduz em nomes. A gente vai encontrar filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, que saberão traduzir essa visão pessimista de mundo em suas obras filosóficas. A ciência, então, começa a ganhar mais corpo com o advento dessa revolução industrial. E essa ciência começa também a lançar suas bases sobre algumas áreas que anteriormente elas eram praticamente inexistentes, como, por exemplo, a psicologia. Então, todo mundo que tem um pouquinho mais de conhecimento começa a pensar o mundo sob uma perspectiva, sob uma visão científica. Em todo lugar hoje no Brasil, por exemplo, tem um técnico de futebol, não é verdade? Em todo canto tem uma pessoa que sabe o que fazer para resolver o problema do Brasil, não é verdade? Naquela época todo mundo também desenvolvia essas teorias, entre aspas. Cada um tinha uma maneira de representar o mundo segundo a sua crença científica. Essas ciências daquele momento evoluíram de tal maneira que os últimos 50 anos do século XIX passaram a ser chamados de cientificismo. Para você ver o quanto as ciências estavam se desenvolvendo e se alastrando naquele momento. Eu vou dar um exemplo de algumas teorias daquela época. Por exemplo, havia uma ideia de que o mundo tinha que ser positivo. E o que significava ser positivo? Significava crer num conhecimento científico, sempre pautado na prova, na comprovação. Significava que todas as forças da humanidade deveriam vibrar e caminhar na direção do progresso. O lema que tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema positivista. Então tudo tinha que se basear em uma organização sistemática em nome do progresso. Isso foi o positivismo. O positivismo alimentou várias ciências, inclusive o direito. Paralelamente a isso, há uma outra corrente que vai explicar que o comportamento do ser humano é resultado de três coisas. É resultado da estrutura genética do corpo, é resultado do meio em que o ser humano vive e é resultado da sua biologia, da sua alimentação, da maneira como esse corpo se sustenta. Então, as pessoas estavam fadadas a serem violentas, nessa visão, se elas vivessem em um meio violento. Elas estavam fadadas a serem fracassadas, se elas fossem, se a história de família dela fosse a história de uma família de pessoas que não lograram êxito. Não é? É o determinismo, o nome
ciência. Paralelamente se desenvolve uma outra, o materialismo. E no materialismo tenta-se pôr uma pedra sobre uma série de crenças, inclusive crenças fundamentadas em filosofias religiosas, de uma vida futura, de uma vida após a morte, de algo que ia além disso que nós temos na Terra. O materialismo ele prima muito pela seguinte ideia: nós vivemos no mundo material, somos matéria, e quando essa matéria se esvai, se acaba tudo. Ora, dizer isso para quem estava vivendo num mundo altamente pessimista não demorava para vários adeptos aderirem a essa ideia. Então vamos resumir aqui a coisa. Veja só, segunda metade do século XIX, as pessoas desacreditadas da possibilidade de uma vida melhor, uma classe social que explorava demasiadamente as bases da sociedade, uma economia que se concentrava nas mãos de poucos. A sociedade se desenvolvia, mas os benefícios desse desenvolvimento não atingiam todos. Havia uma ciência que dizia que o ser humano resulta do meio em que vive. Muita gente vivendo numa situação obscura e fracassada. O espiritismo vai surgir exatamente aí. Então, não era uma época muito propícia para surgir uma doutrina ditada por espíritos, não é? Apresentando modelos de mundo, modelos de comportamento a serem seguidos, uma crença numa vida pós-morte, tudo para dar errado. Só que deu certo. Por que deu certo? Porque o espiritismo surge também de uma perspectiva científica. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o nome dele, que assume o nome Allan Kardec posteriormente. Allan Kardec era um dos maiores professores da Europa. Allan Kardec era extremamente conhecido no cenário científico e extremamente respeitado pelo desenvolvimento de seu trabalho. Estudou com um dos maiores pensadores da época, chamado Pestalozzi, que por sua vez foi aluno do grande Jean-Jacques Rousseau, uma das mentes mais brilhantes que a Europa já viu. Allan Kardec desenvolveu a sua visão de mundo tendo como foco o ser humano. Todas as suas obras pedagógicas desenvolvidas, livros escritos, sempre tinham como ponto-chave o desenvolvimento do ser humano. A sua pedagogia, assim como a pedagogia do seu mestre, Pestalozzi e de Rousseau, colocava o ser humano como ponto-chave para, se melhorar o ser humano, se melhora o mundo. Agora, Allan Kardec, como eu disse, era um cientista e utilizou do método científico para desenvolver aquilo que mais tarde seria o Livro dos Espíritos, o que mais tarde seria a doutrina dos Espíritos. E é nessa doutrina, em meio a perguntas e respostas para entidades de luz, que surge a ideia de o homem de bem. Como atravessar a vida terrena e amealhar o máximo possível de coisas que serão significativas na outra vida. Como se transformar em um homem melhor? Como lidar com o estar no mundo quando o mundo exige de nós uma série de comportamentos que até às vezes nos violenta? Hoje, por exemplo, quando você é bom demais, as pessoas já desconfiam de você. Se você tenta ser honesto, você às vezes é excluído até de alguns grupos, porque você não aceita propina, porque você não aceita um conchavo, um acordo, porque você não aceita um segredo.
como viver no mundo de hoje, sendo bombardeados o tempo todo pela sedução, pelo sensualismo. Como viver no mundo de hoje, em que as pessoas que não necessariamente têm, parecem ter, são valorizadas mais do que qualquer coisa. Um mundo de imagens e de aparências, um mundo de uma informação muito veloz. Hoje as coisas acontecem de tal maneira que, se nós não nos orientarmos sobre como é estar no mundo de hoje, no mundo dos encarnados de hoje, como será então o nosso mundo posterior a este? Então, em O Livro dos Espíritos e em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, como eu disse, um ideal de homem e ao mesmo tempo um roteiro a ser seguido. Veja só, em que momento nós mais precisamos de paciência? Em que momento nós mais precisamos amar ao próximo? No momento de turbulência. Também acho. Onde está o nosso próximo mais próximo? No lar. Muitas vezes a gente já ouviu e já falou que é mais fácil ser amigável com os de fora do que com os de casa. Não é verdade? E é na nossa casa onde estão as pessoas com quem nós temos que promover os nossos resgates, os nossos reajustes. É fácil ser um homem de bem com os outros, que não convivem diariamente conosco, que só vem de nós aquela face mais limpa, aquela face mais bela, igual a roupa. Em casa, às vezes a gente usa uma roupa mais rasgada, mais desleixada, com elástico do cós arrebentado, uma camisa furada, não é verdade? Em casa. Mas quando a gente sai, aí a gente quer botar a melhor roupa, a roupa mais bonita, o sapato mais bonito, a roupa mais limpa, não é verdade? Porque há uma necessidade de se preocupar, que a gente tem com aquilo que o outro vai ver ou vai dizer de nós. Mas aquele que está em casa, aquele com quem a gente precisa lidar com mais amor, com mais carinho, com mais afetividade, a gente faz como faz com a roupa. A gente relaxa um pouco. Então, para ser um homem de bem, o que é preciso fazer, o que é necessário fazer e onde devemos começar a fazer o que precisamos fazer. O que é necessário fazer? Vamos lá. Sabe quando os de casa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, necessitam de ajuda uma vez a gente ajuda, não é? Não é? Uma vez a gente ajuda de bom grado. 2 vezes a gente estende a mão, não estende? 2 vezes. 3, 4, 10 vezes. Sabe aquele filho que comete o mesmo erro 10 vezes? Aquele filho, aquela filha que faz a mesma pergunta 10 vezes. Isso irrita, não irrita? A gente se zanga, não é? De novo, a mesma pergunta. Erraste de novo, a mesma coisa. Eu não te disse. Veja, não estamos aqui dizendo que nós não devemos orientar, cobrar, exigir. Nós estamos dizendo que nós devemos ser caridosos, amorosos. Entender que o tempo da gente é diferente do tempo do outro. Entender que a percepção que a gente tem
É diferente da percepção que o outro tem das mesmas coisas. Numa família numerosa, 10 filhos, 5 filhos, a gente oferece para todos a mesma educação, as mesmas informações, tenta colocar todos na mesma escola, tenta oferecer as mesmas coisas, mas serão 5, 10 cabeças totalmente diferentes. Então, cada um tem seu tempo de maturação, e esse tempo não é cronológico. Tornar-se um homem de bem é uma ação individual. Nós, enquanto responsáveis por uma família, queremos ser homens melhores, mulheres melhores, companheiros melhores, maridos melhores. E aí eu volto à pergunta que a nossa amiga respondeu: em que momento nós mais necessitamos ser melhores? Ser bom quando tudo está bem, que mérito tem? Ser compreensivo com quem é compreensivo conosco, qual é o grande merecimento disso? Ser paciente e estar bem de espírito quando a sua conta financeira, a sua conta bancária tem dinheiro? Que tranquilidade é essa? Nem dinheiro não é tudo na terra. Exato. Muita pessoa pensa que o dinheiro é tudo, mas exatamente. dinheiro não é tudo não. Tem gente que fica bem. Exatamente. Como é seu nome? Mas o meio tem por dentro. Como é seu nome? Seu nome? Tá. Então veja só, você e todos nós aqui presentes, tem muita gente que vive numa paz de espírito enquanto ela tem o dinheiro para comprar o que ela quer, enquanto ela tem o dinheiro para ter acesso àquilo que ela acha que é necessário. Quando o dinheiro começa a faltar, aquela paz de espírito vai embora numa velocidade maior do que as cifras que se faltaram. É na adversidade que se constrói o homem de bem. É na dificuldade que se constrói o homem de bem. Sabe, quando você estende a mão para ajudar, você se sente muito bem. Não é verdade? Muitas vezes a pessoa que estende a mão para ajudar, logo atrás da mão vai a cobrança. Eu te ajudei, lembra? Eu te ajudei, viu? Ó, não se esqueça, estou te ajudando, hein? Como fica a cabeça do outro que recebe ajuda nessa hora? Há um dito bíblico de Jesus que diz que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Os Espíritos de luz iluminam essa passagem dizendo: se você deseja fazer o bem, se você deseja ajudar alguém, ajude, mas sem estardalhaço, sem propagandismo. Ajude, mas sem a cobrança, para que o outro que é ajudado não se sinta o quê? Humilhado. É fato que Cristo diz: felizes os humilhados, que serão exaltados nos céus. Mas não é porque Cristo disse isso que eu vou humilhar. Não cabe a mim humilhar. Eu não me torno uma pessoa melhor humilhando a ninguém, consciente, principalmente, ou inconscientemente, quando eu me deixo envolver pelas minhas cobranças, para que o outro pense como eu penso, para que o outro haja como eu ajo, e para que o outro aprenda as coisas no tempo que eu acho que o outro tem que aprender. Não. Repito, cada um tem seu tempo. O mesmo fruto não amadurece ao mesmo tempo na mesma árvore.
Cada um tem o seu tempo de maturação. Uns mais próximos de outros, mas cada um o seu tempo de maturação. Então, como eu vou desejar que a minha esposa, por exemplo, compreenda as coisas do Espírito com a mesma proporção e na mesma velocidade que eu compreendi? Eu não posso exigir isso dela, nem dos meus filhos e nem de ninguém. Dessa maneira eu não estou sendo uma pessoa de bem. Eu posso desenvolver na minha casa momentos para que todos tentem aprender a ser pessoas melhores. Ainda assim, eu não posso exigir que todos façam parte desse momento. Ainda assim, eu não posso exigir que todos tenham uma resposta positiva diante disso. Eu posso promover no dia a dia tentativas de auxílio para cada um dos meus familiares se envolverem. Mas eu não posso exigir que cada um se comprometa como eu me comprometi. O compromisso é meu. A missão é minha. Eu vou organizar a partir do mês que vem um trabalho de sopa. Vou fazer um sopão na minha casa e vou entregar esse sopão num hospital. Beleza. Aí quero que todo mundo da minha família se envolva. No dia de preparar a sopa, eu quero que um venha e corte as verduras, que o outro venha e me ajude a preparar o panelão, que no dia da entrega um outro venha comigo e me ajude a entregar. A gente deseja isso no coração, que o outro venha e me ajude. Mas e se o outro não vem? Exatamente. E nesse instante a gente tem que entender que a oportunidade foi criada, a oportunidade de servir foi concebida. Agora, ninguém pode obrigar o outro a participar de coração aberto, como quem teve a iniciativa de organizar tudo. E quem participar de um evento como esse, o organizador não pode querer que o outro tenha o mesmo grau de comprometimento que ele teve ao idealizar o evento. Por que tudo isso? Estou colocando tudo isso porque cada um traz para si a missão que lhe cabe. A sua missão não é do seu filho, não é da sua filha, não é do seu esposo ou da sua esposa. A sua missão é a sua. Você caminha na direção da luz, você caminha na direção da bondade, você caminha na direção do melhor. E você sempre cria oportunidades para que os outros venham com você. Agora, exigir não é possível. Cobrar do outro que ele esteja com não é possível. Ninguém pode se maquiar de homem de bem. A reforma moral, a reforma íntima, é uma coisa que acontece de dentro para fora. E ela acontece num tempo que quem determina é você, somente você. Vou dar um exemplo. Nós que somos mais protuberantes, nós que somos assim mais gordinhos, não é? Nós desejamos muito melhorar de saúde, emagrecer. É fácil. É fácil se libertar daquela picanha bem gordinha, bem suculenta. É fácil. É fácil, Sandro? Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Cozido. Cada lembrança degustativa que a gente tem, cada memória olfativa mexe com toda a estrutura do corpo. Não é fácil, não é?
Então você acha que será fácil uma pessoa se libertar dos seus vícios morais? Se um vício desse, que é um vício externo, é difícil a gente se libertar dele, imagina aquele que está guardado lá no nosso perispírito. Sabe, aquela vontade que a gente tem de falar da vida alheia. Mas aquela vontade que dá de falar que eu vi fulano no Facebook, assim ou assado. Chegou meu amigo, eu vi uma informação, eu vi uma foto, aí eu fico com a língua coçando. Eita, eu estou doido para dizer para ele que eu vi fulano. Até que eu digo, eu não me controlo e falo. E aquela invejazinha gostosa que eu tenho, sabe? Desde pequenininho, eu olhava o meu colega que tinha uma coisa que eu não tinha, eu ficava pensando, poxa, se eu tivesse, ia ser tão bom. E eu cresci com aquilo. E hoje eu não desejo mais o brinquedo, nem invejo mais a corda de saltar. Eu invejo a vida que o meu vizinho tem, o carro que ele tem, a casa que ele tem. Porque quando ele chega com um carro novo e eu não vejo ele trabalhando, eu digo, deve estar roubando. Com certeza ele está roubando, não é possível. Ou traficando. Ou traficando, que mais está na moda, né? Ou traficando. Quer dizer, nós temos uma série de vícios que nos são internos e silenciosos. Esses vícios morais, eles não têm cor, eles não têm cheiro, eles não começam a piscar quando a gente está utilizando dele. Sabe? Nós, seres humanos, graças a Deus, não conseguimos ler o pensamento de ninguém. Então a gente não fala muitas vezes, mas pensa. E quando pensa, plasma aqui, ó, na tela mental. E os irmãos que vivem do outro lado veem muito mais o que pensamos do que ouvem o que falamos. Se aproximam de nós muito mais pela energia que nós emanamos com esse tipo de pensamento que rega as atitudes da gente, do que com as palavras que a gente profere, porque muitas dessas entidades que já foram encarnados sabem muito bem que o poder da palavra, diante do poder da atitude, diante do poder da ação, é mínimo. E o pensamento que nos move é o que nos conecta com o mundo espiritual. Então, voltando, quero ser um homem de bem. Pensando mal, quero frequentar o centro espírita, quero tomar o meu passe, mas quando eu sair daqui ninguém mexa comigo, porque quando eu me espalho ninguém me ajuda. Eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, mas eu não consigo me livrar dos meus vícios. Repito, não estou falando de vícios especificamente como a gula, a bebida, não estou falando disso, eu estou falando de uma coisa muito mais sutil e perigosa, que é o vício moral. Então, nesse momento, os bons espíritos jogam mais luz ainda sobre a palavra do Cristo. Porque quando Cristo diz, de maneira resumida, fazei ao próximo o que gostarias que fizessem a ti. Quando Cristo diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Ao dizer isso, o Cristo coloca sobre os 10 mandamentos apresentados por Deus através de Moisés, uma outra dimensão, uma dimensão amorosa sobre aqueles 10 mandamentos. Eu não devo matar, por quê? Porque eu amo. Eu não devo desejar ou cobiçar a mulher do próximo, por quê? Porque eu amo. Eu não devo roubar, por quê? Porque eu amo. Essa é a perspectiva do Cristo, a do amor. Agora, falar de amor numa época como aquela, em meio aos fariseus e tantos outros povos que não entendiam essa dinâmica do amor, o ser humano evoluiu daquela época em diante
iluminado pelas palavras do Cristo, divulgadas por tantos cristãos que pagaram com a vida por isso. Hoje o cristianismo está espalhado pelo mundo inteiro, por meio das mais variadas religiões cristãs. Nós temos as palavras do Cristo vivas: amar ao próximo como amas a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, como é que se ama ao próximo? Como é que se ama a Deus sobre todas as coisas? E é aí que entra o Espiritismo, trazendo para nós esclarecimentos muito importantes que nos dão respostas para os vários porquês. Nós, de modo geral, acreditamos muito naquilo que nós somos capazes de mensurar, de medir, de perceber. Quando a doutrina do Cristo é apresentada para nós, ela é apresentada de uma maneira muito mítica, muito mística. Quando o Espiritismo é concebido à luz da razão, quando a doutrina espírita nasce pautada na maneira científica de conceber o conhecimento, a religiosidade sai do misticismo, a religiosidade sai do mítico e entra definitivamente na rota da razão. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, por quê? Eu não posso dar essa resposta. Porque alguém me disse que eu tenho que amar. Eu amo ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Por quê? Porque Cristo disse: eu não posso dar essa resposta. Essas respostas, elas são aquelas que ainda se baseiam no mítico, no místico, muitas vezes no fantasioso. Por que eu devo me tornar um homem de bem? Por que eu devo buscar ser uma pessoa melhor? O materialista diz: eu vou ser uma pessoa da forma como eu achar que devo, porque eu só tenho essa vida. Quando ela acabar, acabou-se tudo. Então eu vou aproveitá-la da melhor forma possível. E aproveitá-la da melhor forma possível, na visão de muitos, é rebater qualquer tipo de ataque com um ataque mais violento ainda. Não leva o almoço para a janta. Não leva o desaforo para casa. Sabe? O outro se preocupa com o ter. Mesmo que para ter, ele passe por cima de qualquer um, inclusive os familiares. Um outro ainda acha que, pode até existir essa história de vida após a morte. Mas quando chegar a minha hora, lá eu resolvo. Por enquanto aqui eu quero viver do jeito que eu estou vivendo. Por que eu devo me tornar uma pessoa melhor? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Se você entender que este mundo em que nós vivemos é o mundo real, que este sim é o mundo em que nós, de fato, temos vida, dificilmente você vai acreditar em qualquer resposta dada sobre a finalidade de se tornar um homem de bem, o motivo de se tornar um homem de bem. Dificilmente você acreditará. Agora, se você crê numa vida futura, se você acha que esse mundo em que nós vivemos é apenas onde a gente faz um curso e depois a gente volta para o mundo verdadeiro, para o mundo real, aí você começa a perceber um sentido em se tornar um homem de bem. Pense comigo. Se este mundo material não é o mundo real, se o mundo real é o mundo espiritual, tem todo sentido nós estarmos aqui passando pelas nossas provas e expiações.
tem todo sentido a gente pensar em sair da escola melhor do que quando entramos na escola. Quando entramos na escola, nós temos um conhecimento intelectual em estado de latência. Os nossos professores vão tentar tirar esse intelecto desse estado de latência. Alguns dos professores vão perceber em nós tendências para ciências exatas, ou ciências humanas, ou ciências da linguagem, e vão, de alguma maneira, nos influenciar a desenvolver esse potencial intelectual. De modo que quando a gente sai da escola, ao final de quase 11 anos estudando, a gente tem a percepção nítida de que nosso intelecto se desenvolveu. Agora imagine isso na concepção de mundo. Nascemos, entramos na escola, não é? Entramos na escola. Washington, você está na escola há quantos anos? Nessa encarnação, 40 e 42, 41. Alguns estamos aqui há 30, outros estamos há 12, 11. Estamos na escola. Quando vamos partir? Quando nós vamos voltar para casa? Quem sabe? Não é? Quem sabe? Eu não sei, pode ser daqui a pouco. Papai do céu que sabe. Agora, quando voltarmos, que diploma queremos levar? Que notas queremos apresentar? Não é? Que cargos iremos ocupar? Em que bairros iremos morar? Decorrentes das nossas atitudes, da graduação que conseguimos alcançar aqui. Então, sabe aquele filho que pergunta 20 vezes? Responda com amorosidade as 20 vezes. E no meio dessas 20 vezes a gente vai perder a paciência. A gente vai se zangar. A gente vai até gritar, esbravejar. Mas que a consciência lá na frente doa. E ao doer, que a gente volte atrás. Que a gente peça desculpa. Que a gente responda de novo. Que a gente tenha paciência. E depois a gente vai vivenciar a mesma coisa, mais 20 vezes. E vai perder a paciência de novo. E vai se zangar de novo. E que a consciência, de novo, aponte para nós o direcionamento de para onde nós devemos ir, como nós devemos guiar a nossa ação aqui na Terra. A reforma moral não é uma coisa simples. Ela é uma coisa doída, ela é uma coisa difícil, ela é uma coisa que se faz todo dia um pouquinho, não é? Mas a gente tem que ter a plena convicção de que essa reforma vai nos tornar pessoas melhores no mundo real, para onde nós iremos. E sendo pessoas melhores lá, é porque fomos pessoas melhores aqui. Então que a vida seja muito bem aproveitada por todos nós, em todas as suas concepções, para que nós promovamos o bem. Quer ser cidadão? Eu quero ser cidadão. Você quer ser cidadão? Então promova a cidadania. Eu quero ser educado. Ah, você quer ser educado? Então promova situações onde a educação aconteça. Eu quero ser sincero. Ah, você quer ser sincero? Então seja sincero, de fato, primeiro com você mesmo. Procurando se entender, se perdoar pelo que você é, pelo que você faz, se perdoar com convicção, para dali em diante você começar a trabalhar em prol do seu crescimento moral e pelos outros. Olha, a oportunidade de servir, ela está aberta todos os dias. A oportunidade de servir os outros numa causa nobre, todos os dias ela está em aberto.
E você não precisa de grandes quantias em dinheiro ou de uma estrutura a seu favor para promover a ajuda ao próximo. Até orando você ajuda o próximo. Quantas vezes por semana paramos para orar pela paz do mundo? Nosso país está passando por um momento de extrema turbulência. O Brasil é a pátria do Espiritismo. O Brasil é a pátria do Espiritismo. É aqui o coração de onde o Espiritismo vai brotar para o mundo inteiro. Nós estamos vivendo um momento de turbulência político, econômico. Nós não podemos ficar desatentos. Devemos estar aqui vibrando pelo bem da nação, pelo bem de todos que fazem do Brasil esse país maravilhoso que ele é. Devemos estar aqui hoje vibrando para que as consequências dos feitos da política não quebrem essa característica do Brasil de ser o Brasil a pátria do Evangelho, o coração do Espiritismo. Nós que temos uma mediunidade um pouco mais aflorada, percebemos uma vibração muito negativa, muito pesada, de seres que não gostariam que nesse país se desenvolvesse uma nação harmônica, de seres que ainda não compreendem as palavras do Cristo e vibram com a queda do outro, e vibram com a derrocada do bem. Nós nesse momento não podemos nos descuidar. Devemos vibrar muito positivamente, acreditando em que dias melhores estão próximos, vibrando positivamente para que os efeitos dos acontecimentos políticos e econômicos não nos tirem a fé em dias melhores. Somos o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do Espiritismo. Ajudar ao próximo. Os políticos que se envolveram em corrupção são nossos próximos, sabia? Devemos vibrar por eles. Não devemos ter pena, não é isso, não é sentimento de pena, mas é o sentimento de que alguém caiu. Eu não posso sorrir, ficar feliz porque alguém caiu. Alguém está sendo punido. Eu não posso vibrar. Uhul! Cadeia para todos eles. E as nossas corrupções pequenas, diárias? Se continuarmos alimentando essas corrupções, elas se tornarão grandes. Temos que vibrar para que o bem se instaure no coração de todos. É isso que nós temos que fazer. Lembrar das coisas boas que aconteceram nos últimos 30 anos. Desejar que elas continuem sendo boas. Desejar que elas continuem caminhando para um desfecho positivo, favorável a quem? À humanidade, a todos nós. Se tornar um homem de bem é uma tarefa diária, permanente, de vigilância intensa, e que ela tem um propósito positivo. Nós vamos, ao nos tornarmos pessoas melhores, melhorar tudo em que tocamos, melhorar as pessoas com quem vivemos, melhorar o caminho por onde trilhamos e deixar um exemplo de vida a ser seguido por todos aqueles que nos amam e que veem em nós um exemplo de vida.
Fica aqui então a minha palavra de hoje, certo? E o meu desejo profundo de nos tornarmos pessoas melhores. Vamos fazer a nossa oração final. Fechemos os olhos e pensemos no Mestre Jesus aqui conosco. Mestre amado Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, iluminados pela espiritualidade maior, servindo ao teu propósito. Te pedimos, Senhor, que a tua justiça se abata sobre todos nós, que o teu senso de justiça e de amor guie o pensamento e a ação de todos os seres humanos da Terra, em especial do Brasil, das pessoas que estão envolvidas nesse momento, Senhor, diretamente com os rumos políticos, econômicos e jurídicos de nosso país. Ampara-nos, Senhor, e em especial a eles, para que a luz da doutrina espírita resplandeça firme sobre todos nós, nos permitindo entender a situação presente e compreender, sem julgar, sem crueldades, que todo ser humano que está neste plano ainda não evoluiu o suficiente para se ver livre da possibilidade de cometer erros. Abata sobre nós, Senhor, a tua paz e a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja.